todos os dados arqueológicos que nós temos deste sítio dizem-nos que o sítio foi fundado no século I. Nós encontramos até um nível da época de Tibério, ali junto ao mausoléu, junto à oficina 2, que é o nível de construção mais antiga que conhecemos e que nos sugere exatamente uma fundação do século I, primeira metade. Isto está a par, por exemplo, com sítios aqui do estuário do Sado, onde se fabricavam ânforas, como por exemplo Abul, a olaria de Abul, portanto, digamos, a transformação do peixe e do sal nas conservas de peixe e nos molhos de peixe, a par com as ânforas, que eram as embalagens indispensáveis. De qualquer modo, o sítio surge já depois de existirem outros grandes polos urbanos aqui na zona. Portanto, a Alcácer do Sal, que era a grande capital de Quívitas daqui, e do outro lado do estuário, a cidade de Stóbriga, que também é mais antiga, já tem níveis da época de Augusto, pelo menos, não é? Hoje em dia já conhecidos. Tudo leva a crer que Troia nunca foi propriamente uma grande cidade, que não foi essa a intenção quando se veio aqui construir, mas antes um grande polo de produção de peixe salgado e molhos de peixe. Temos aqui identificadas 25 oficinas de salga, portanto, 25 unidades de produção, algumas de grandes dimensões, como aquela onde estamos neste momento. E também porque há um planeamento, de facto, aqui o ordenamento do espaço aqui e das construções, mas não é o ordenamento habitual de uma cidade. Portanto, nós temos ruas estreitas, parece que temos lotes sobre o comprido, com uma abertura para a praia, para o estuário, para a água, não é? Mas depois entre esses lotes há ruelas muito estreitas e, portanto, isto não se configura com o planeamento de uma cidade. Portanto, isso é interessante porque pode ter até sido uma zona complementar da cidade de Stóbriga, da cidade de Salácia. Um grande complexo industrial, sem dúvida. Obviamente se tornou num aglomerado urbano, porque era preciso muita gente para trabalhar aqui e, portanto, fixou-se aqui muita população e era preciso casas e termas para tomarem banhos e cemitérios e tudo isso aqui está, como é óbvio. Temos também, não temos propriamente um templo romano puro, mas temos uma basílica paleocristã. Não quer dizer que não tenha havido, temos aí muitas dunas ainda por escavar, portanto, aqui pode ter existido tudo e não temos, se calhar, 10% do sítio já conhecido. E, portanto, ainda há muito por descobrir e por conhecer. No entanto, sabemos que isto começou em grande, com grandes oficinas no século I e a atividade durou até ao século V. Portanto, temos aqui também, escavámos alguns tanques que têm, no fundo, os restos dos resíduos dos molhos de peixe, misturados com cerâmicas ou moedas ou assim, que nos apontam para uma cronologia da primeira metade do século V. Portanto, é uma longa duração, pelo menos 400 anos. Portanto, sendo um sítio tão grande, com tanta capacidade de produção, pressupõe uma atividade exportadora muito importante. Portanto, não imaginamos que pudesse ser só para a região, porque havia outras oficinas de salga na região que podiam perfeitamente ir abastecendo outras zonas. Claro que o grande indicador das exportações são as ânforas. As ânforas eram os contentores, as embalagens da época. E também temos a sorte que as ânforas vão variando de região para região. Por acaso, as ânforas do Sado são muito parecidas com as do Tejo, não é? Embora haja uma ânfora original que nós chamamos a Sado 1, enfim, que só há no Sado e que se vai encontrando também por aí. E, portanto, o estudo das exportações também pressupõe um bocadinho o estudo da difusão, da distribuição destas ânforas. O que acontece é que quando vamos ver os naufrágios, vamos ver Roma, outras cidades, enfim, ao longo à beira do Mediterrâneo, no Império Romano, praticamente em todo o lado se encontram ânforas lusitanas, mas não em grande quantidade, não é? E às vezes parece-nos um bocadinho de menos, não é? Quando estamos em Troia, damos a sensação que precisávamos de encontrar montanhas de ânforas, não é? A verdade é que a Lusitânia e a produção de salgas de peixe na Lusitânia, comparado, por exemplo, com a Bética, que começou no século V a.C., muito antes da Lusitânia, não é? E tinha uma pujança e um nome incríveis, não é? E, portanto, era outra escala. E, portanto, de facto, as nossas deviam ter uma escala, se calhar, um bocadinho menor, portanto, comparado com as da Bética. Mas, na verdade, as nossas ânforas chegaram a todo lado. Há algum desconhecimento, não é?
Nós até tivemos a preocupação há 2 anos de fazer aqui um congresso sobre a difusão das ânforas lusitanas para tentar dar a conhecer melhor e para obrigar também os investigadores estrangeiros a apresentarem. E houve algumas surpresas, houve algumas boas surpresas de ânforas em zonas que não tínhamos bem presente, mas as produções lusitanas nunca vão ser, enfim, avassaladoras, digamos, não é? É outra escala. Mas, no entanto, é muito interessante, é uma presença muito firme. E, sobretudo, no século V, há uma presença muito forte, até em Roma, não é? Portanto, é uma fase em que Tarragona, por exemplo, no século V, tem imensas ânforas lusitanas. Há uma figura que nós ligamos aqui a Troia, que é o Lúcio Cornélios Bocos. E porquê? Porque no século XIX apareceu na Rua da Princesa uma lápide com uma inscrição. É uma homenagem ao Lúcio Cornélios Bocos. Portanto, infelizmente está incompleta a inscrição. Portanto, normalmente as inscrições depois diz na parte final quem é que dedica. E nós gostaríamos imenso de saber quem é que dedica, porque nós não sabemos o nome antigo de Troia. E, portanto, gostávamos de encontrar a parte que falta. Portanto, de qualquer forma, é muito interessante esta inscrição em Troia, porque a família Cornélios Bocos era uma família importantíssima de Salácia. Parece ter sido uma família indígena que se romanizou, portanto, profundamente. Este Lúcio Cornélios Bocos da inscrição era tribuno militar, enfim, e portanto até há quem pense que podia estar ligado ao abastecimento dos exércitos, não é? Visto que aqui se produzia muitas conservas de peixe. Pronto. É uma família em que também há inscrições, há algumas 7 inscrições desta família, e, inclusive em Mérida, que era a capital da província, não? Há um flamine provincial, um sacerdote provincial, portanto, desta família, e portanto é de facto muito importante. E o que é interessante ao ligá-lo a Troia é que é muito possível, e essa podia ser a razão da homenagem, que ele tenha estado ligado, portanto, à fundação deste centro de produção. Portanto, porque isto exigiu um enorme investimento, porque aqui era só areia. Então foi preciso trazer toda a pedra, todo o material de construção, enfim, todo o pessoal para trabalhar. Provavelmente há 3 gerações mencionadas nas várias inscrições. Não estamos longe de, enfim, não temos ali a informação perfeita, vá lá, mas estamos lá na época e tal, e portanto não há dúvida que seria essa família ligada aqui a Troia. A oficina 1, onde nós estamos agora, é talvez a maior oficina que nós conhecemos aqui em Troia. Portanto, é uma grande área, tem muitos tanques, portanto, era uma oficina em que os tanques estavam dispostos à volta de um pátio, nos 4 lados. Há 3 lados que estão escavados ou parcialmente escavados, há 19 tanques conhecidos e alguns dos tanques, ou muitos dos tanques, têm cerca de 35 metros cúbicos de capacidade. Ora, foi feito um cálculo que se estes tanques estivessem cheios até acima de produto para embalar ânforas, seriam necessárias cerca de 20.000 ânforas, só para esta oficina. E nós não sabemos se na época se fazia apenas uma produção por ano nas oficinas ou se faziam mais, porque isso não temos fontes que nos digam, não é? Provavelmente isto era uma atividade sazonal, mas se calhar a estação podia durar bastantes meses, se calhar fazer os molhos durava se calhar uns 3 ou 4 meses, mas fazer peixe salgado bastava um mês, não é? E, portanto, provavelmente havia várias produções anuais. Portanto, isto pode levar a números astronómicos de ânforas, não é? Portanto, já fizemos um cálculo aqui para o sítio todo, só dos tanques conhecidos em Troia, os tanques que são mensuráveis. Há cerca de 80 tanques que se podem ainda medir, portanto, conservaram as medidas originais. Só para isso, pelo menos umas 50.000 ânforas eram necessárias para exportar essa produção. E o que nós conhecemos e podemos medir é uma pequena parte daquilo que existia, não é? Às vezes até dos tanques que estão visíveis e que já não se podem medir. No âmbito do Império Romano, já foram feitas, portanto, fizemos as estimativas do que Troia podia produzir, comparámos com os outros sítios que são conhecidos e, de facto, Troia está no topo. Portanto, não há outro sítio que tenha tantas oficinas conhecidas e que tenha tanta capacidade de produção. Isto não significa que não houvesse outros sítios muito importantes e que não estejam completamente escavados. Nós sabemos que no sul de Espanha, Almuñécar era um sítio muito importante, sabemos que em Marrocos, na costa atlântica, Lixos era um sítio muito importante e muito mais antigo que Troia. No entanto, em Lixos há apenas 11 oficinas conhecidas, muito mais pequenas que as de Troia, e, portanto, acaba por não ter a capacidade de produção. Mas Lixos tem uma grande área por escavar.
como Troia também tem, não é? E, portanto, é difícil saber exatamente, mas de facto Troia está no topo. Este sítio arqueológico de Troia não foi descoberto por ninguém em particular, foi descoberto sobretudo pelas marés do estuário do Sado, que foram levando muita areia da berma do sítio e que foram pondo à vista muitas construções de grande porte e muito bem conservadas nas dunas de areia, porque isto é um sítio que é todo coberto por areia, está sobre areia, construído sobre areia e coberto por areia. No entanto, sabemos que ele já é conhecido a partir do final do século XVI, quando os nossos humanistas André de Rezende e Gaspar Barreiros citam nas suas obras o sítio de Troia, onde havia umas salgadeiras onde se salgava o peixe. Portanto, neste caso, este sítio foi logo identificado na sua correta função, porque nós acreditamos realmente que isto foi aqui construído, neste areal, por assim dizer, que na época romana seria ainda uma ilha, pensam os geólogos e pensamos nós. A primeira escavação de que nós temos notícia foi feita pela Rainha Dona Maria I, enquanto ainda era princesa, infanta, daí que ficámos com um núcleo chamado Rua da Princesa, que é uma grande casa, que ela escavou um bocadinho, não é? Com a sua corte, com pessoas enfim, que a rodeavam, no século XVIII, portanto. E outro momento muito marcante foi no século XIX, quando se formou em Setúbal a Sociedade Arqueológica Lusitana, expressamente para escavar Troia, portanto, e é preciso dizer que foi a primeira sociedade arqueológica do país, muitas outras surgiram e duraram até aos nossos dias, mas esta foi a primeira do país, com o alto patrocínio do Duque de Palmela, do rei Dom Fernando II, enfim, outras entidades, e que fizeram uma escavação bastante significativa e da qual deixaram uns cadernos, portanto, uns diários, portanto, que descrevem coisas muito interessantes, não é? E, portanto, acaba por ser, quando há algum registro, nem que seja só descritivo, é uma grande ajuda para nós. Depois, no século XX, o grande projeto do século XX é quando o Manel Heleno, diretor do Museu de Arqueologia, decide que precisa de recolher coleções da época romana para o museu, então escolhe Troia, como escolheu outros sítios também, mas Troia foi assim, teve um especial enfoque. Basta dizer que a maior coleção que o museu tem hoje em dia é de Troia, do sítio arqueológico é Troia, e de facto inicia aqui em 1948 escavações na necrópole da Caldeira, que é um cemitério, começam pelas termas, e depois vão avançando neste sentido, porque as termas estão coladas a uma grande fábrica de salga, com duas importantes oficinas. Primeiro começam a escavar devagarinho a grande oficina com os grandes tanques e depois avançam para a outra mais pequena. Entretanto, acaba por já não ser propriamente o Manel Heleno, entretanto, ou seja, a Bandeira Ferreira teve aqui um papel muito importante. A Bandeira Ferreira depois larga o projeto e vem o Manuel Farinha dos Santos, o professor Farinha dos Santos, enfim. E depois vem o Dom Fernando Almeida, que substitui o professor Manuel Heleno no museu e na universidade, e que então é ele que completa esta fiada, vá lá, de construções. É ele, por exemplo, que vai escavar a oficina, que nós chamamos a oficina 2, e também o mausoléu. O Dom Fernando Almeida teve ainda outras grandes descobertas aqui em Troia, em especial a Basílica Paleocristã e todo o núcleo da Basílica. Pronto, escavou muito também num sítio que ele chamou de Porto Romano, que é ali à beira do estuário, e que realmente parecem ser talvez um mercado, tem oficinas de salga e tem construções em grande altura. Pronto, escavou aí bastante, mas sobretudo o núcleo da Basílica é de facto uma descoberta notável que ele fez aqui. No final do século IV ou inícios do V, sobre um dos compartimentos, que é o compartimento que está sobre a oficina de salga, foi construído então um edifício que é chamado e considerado como a Basílica Paleocristã de Troia. E que é um edifício muito importante, sobretudo, pela pintura mural que conservou até aos nossos dias. Portanto, pensamos que esta pintura mural seja do final do século IV ou do início do século V, e temos paredes que têm a pintura conservada até 3 metros, mais de 3 metros de altura. É de facto um conjunto único de pintura mural romana tardia, portanto, que não tem igual
em Portugal pelo menos, e está muito bem considerada também quando comparada com outros conjuntos da Península Ibérica e que que se interpreta normalmente e nós também interpretamos como Basílica Paleocristã. Porquê? Para já, há o facto de, por volta nos anos 30 do século passado, o Inácio Marques da Costa, um investigador de Setúbal, que fez muitas recolhas de elementos muito importantes da arqueologia desta região, registou, portanto, e descreveu esta basílica e reproduziu uma parte dos desenhos das pinturas em que mostra um crismon. E um crismon é um símbolo cristão, a cruz de Constantino, e portanto que é inequívoco. Bom, infelizmente desapareceu. Há quem diga até que se calhar ele inventou, mas não há razão para ter inventado, porque todo o enquadramento da pintura é absolutamente fidedigno e a descrição que ele faz é muito fidedigna e é desapaixonada, ele não está ali a defender nenhuma tese, não é? Não, portanto, é muito objetiva. Pronto. Por outro lado, se isso é um bom indício para isto ser uma basílica cristã, há outro indício que nos parece muito importante, que é o facto da basílica estar sobre um cemitério. E isso é inequivocamente cristão. Os outros cultos, por assim dizer, não têm esse hábito. A verdade é que isto é um dado novo, porque aquilo que era conhecido e estava publicado é que teria havido a fábrica de Salga, uma basílica e depois um cemitério. Só que aconteceu que, aqui há uns anos, nós resolvemos fazer uma sondagem dentro da basílica, à procura de boas datações arqueológicas para a construção da basílica, que também é discutida, portanto, se nós acreditamos, e outros já publicaram, que seriam as datas que eu indiquei, final do quarto, princípio do quinto, há outros que apontam mais para o século VI, dizem que não é possível uma basílica deste género tão antiga. O objetivo da escavação era isso mesmo, só que quando retirámos uma parte do pavimento da basílica sobre um tanque de salga, e esperávamos encontrar o entulhamento, ali as colmatações, para depois poderem fazer o pavimento, encontramos as sepulturas alinhadinhas dentro do tanque, portanto, mesmo por baixo. E depois constatámos que nos compartimentos anexos, precisamente num dos compartimentos, havia de facto também uma sepultura sob um pilar da basílica. E, portanto, não há dúvida que o cemitério é mais antigo. Isso cá está, é um indício muito forte de um edifício de natureza cristã. Em 2006 iniciou-se aqui um novo projeto com um enquadramento diferente, porque houve uma requalificação da Península de Troia pela SONAI, enfim, fundou-se o Troia Resort e ao abrigo de um protocolo com o Estado, portanto o Troia Resort ficou com a incumbência de cuidar do sítio, sobretudo conservar, mas podendo valorizá-lo e podendo também abri-lo à exploração turística, de certa forma. E de poder formar uma equipa, isto é um trabalho de equipa, senão não conseguia fazer nada. E a nossa preocupação foi e é a conservação do sítio, portanto tentar, na medida do possível, ir fazendo trabalhos de conservação, mas também o valorizá-lo e abri-lo ao público. E portanto fizemos aqui 4 anos de trabalhos de desafogamentos de areia, de desmatação, escavação em alguns pontos mais sensíveis, enfim. E depois então pudemos instalar aqui um percurso de visita, que hoje em dia está acessível, e abrir o sítio ao público. E depois daí decorreram outras iniciativas, não é? E uma delas é o Mercado Romano, onde nós estamos hoje, e que, pronto, pretende dar vida ao sítio, não é? Normalmente o sítio está muito adormecido, muito estático, nós, através das visitas guiadas, tentamos dar-lhe uma certa vida. Claro, temos painéis explicativos, que as pessoas vão lendo e também muitas pessoas dizem que gostam e que está bem explicado, mas obviamente uma visita guiada dá muito mais vida. Mas surgiu esta ideia de que podíamos dar ainda mais vida, não é? De uma forma um bocado arrojada, enfim. E surgiu a ideia de fazer um tal mercado romano.
E este ano, que já é a terceira edição, escolhemos, de alguma forma, evocar os jogos florais que se faziam, as festividades em honra da deusa Flora, que se faziam no mês de maio, enfim, muito ligada à natureza e às flores e aos animais, enfim. E temos aí alguns momentos dedicados exatamente à deusa Flora e ao culto da deusa Flora. As flores é aqui um mote por causa disso.